Salmos capítulo 2, lições práticas para o dia a dia. A rebelião do homem e a soberania de Deus. O Salmo 2 é um salmo messiânico que descreve a soberania de Deus sobre as nações e a rebelião dos reis e povos contra ele. No entanto, esse salmo também revela que a tentativa humana de se rebelar contra Deus é fútil. Deus, em sua autoridade suprema, declara a vitória de seu Filho, o Messias, sobre todos os inimigos. A conclusão do salmo é um chamado para que as pessoas se submetam a Deus, servindo-o com reverência e alegria. Reflexões e lições práticas. 1. A insensatez da rebelião humana. Porque se enfurecem as nações e os povos tramam em vão, os reis da terra tomam posição, e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, e dizem: façamos em pedaços as suas correntes. Lancemos de nós as suas algemas. Salmo 2, versículo 1 a 3. Lição prática. O salmo começa com uma pergunta retórica, que expõe a insensatez da rebelião humana. As nações e os reis se rebelam contra Deus, buscando romper os laços de sua autoridade e viver sem suas leis. Contudo, isso é visto como inútil, pois Deus é soberano. Aplicação. Muitas vezes, tentamos viver independentemente de Deus, rejeitando seus mandamentos e buscando nossa própria vontade. No entanto, assim como os reis do Salmo, essa tentativa de se afastar de Deus é vã e leva à destruição. Exercício de fé. Examine áreas da sua vida onde você tem resistido à autoridade de Deus. Quais são as correntes que você tem tentado romper? Submeta essas áreas a Deus em oração e peça que Ele o ajude a se render totalmente à sua vontade. 2. Deus ri da rebelião, do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Salmo 2, 4. Lição prática. O versículo mostra que, enquanto os poderosos da terra tramam contra Deus, Ele não está preocupado. Ao contrário, Deus ri da presunção humana. Isso destaca a diferença entre a limitação humana e o poder absoluto de Deus. Aplicação. Quando você se vê preocupado com a aparente vitória do mal ou com aqueles que desafiam a Deus, lembre-se de que Deus permanece no controle. Nada pode abalar sua soberania. Exercício de fé. Quando se sentir desencorajado ou ansioso pelo caos do mundo, entregue suas preocupações a Deus e lembre-se de que Ele está no controle. Escreva uma oração de confiança em Deus e o exaira sempre que sentir dúvidas. 3. O Filho de Deus estabelecido no trono. Eu proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho. Eu hoje te gerei. Salmo 2, 7. Lição prática. Este é um salmo messiânico, profetizando a vinda de Cristo, o Filho de Deus, que seria estabelecido como rei. Deus declara que seu Filho receberá as nações como herança, e todo joelho se dobrará diante dele. Aplicação. Reconhecer Jesus como Messias e Senhor é central para uma vida de fé. Aquele que resiste ao reinado de Cristo está se opondo ao plano divino. Exercício de fé. Reafirme o senhorio de Jesus sobre sua vida. Dedique alguns momentos de adoração e louvor a Ele, reconhecendo seu reinado em todas as áreas da sua vida. 4. Advertência às nações e aos governantes. Agora, ó reis, sejam prudentes. Aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor. Exultem com tremor. Salmo 2 e 10 e 11. Lição prática. Os reis e governantes são aconselhados a agir com sabedoria, abandonando sua rebeldia e se submetendo à autoridade de Deus. A verdadeira sabedoria é servir ao Senhor com temor reverente. Aplicação. Essa advertência se aplica a todos nós. Precisamos ser prudentes em nossas escolhas, sabendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Servir a Deus com temor significa honrar sua santidade e sua justiça. Exercício de fé. Reflita sobre o que significa servir a Deus com temor e alegria. Faça uma lista de áreas onde você pode servir mais fielmente a Deus e comece a agir nelas, lembrando-se de que Deus se agrada daqueles que o servem com um coração sincero. 5. A benção da submissão a Deus. Beijem o Filho, para que ele não se ire, e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Salmo 2 e 12. Lição prática. O salmo conclui com uma advertência e uma promessa. Aqueles que se submetem ao Filho são abençoados, enquanto aqueles que resistem enfrentarão sua ira. Refugiar-se em Deus é a única maneira de encontrar segurança e felicidade. Aplicação.
O ato de beijar o filho simboliza submissão e adoração. Precisamos continuamente nos submeter ao reinado de Cristo e buscar refúgio em sua presença. Exercício de fé: coloque-se em oração diante de Deus e submeta-se completamente a Ele. Peça que Ele seja seu refúgio em tempos de dificuldade. Todos os dias desta semana, medite no amor de Deus e como Ele é a fonte da verdadeira felicidade. Conduta a seguir: submeta-se à autoridade de Deus com humildade e reverência. Sirva ao Senhor com alegria e temor, reconhecendo sua soberania sobre todas as coisas. Encontre prazer em adorar e obedecer a Cristo, o Filho de Deus, e siga suas instruções em todas as áreas da sua vida. Conduta nociva a evitar: não resista à vontade de Deus, como os reis e governantes que se rebelam contra ele. Evite viver de forma autossuficiente, como se você pudesse romper os laços de Deus em sua vida. Não permita que o orgulho afaste de reconhecer a soberania de Cristo sobre tudo. Resumo da lição prática: o Salmo 2 nos mostra que, embora os homens e as nações possam tentar viver em rebeldia contra Deus, Ele é soberano e zomba dessa resistência. Ele nos chama a servir com reverência e alegria, submetendo-nos à sua autoridade e buscando refúgio no seu Filho. A verdadeira sabedoria está em reconhecer que somente em Cristo encontramos a bênção e a proteção de Deus. Propósito do exercício de fé: submeter-se à autoridade de Deus, reconhecendo seu controle sobre todas as coisas, e confiar que Ele está rindo das rebeliões humanas, enquanto estabelece seu Filho como Rei. Ao viver com essa perspectiva, sua fé será fortalecida, e sua vida será repleta de paz, alegria e segurança. Terminamos aqui as lições práticas deste salmo. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que possam juntamente conosco começarem a praticar uma vida de comunhão sincera com Deus. Paz.